Capítulo 7. Quais são as respostas de Deus à oração? Em Salmos 34, 4 diz: Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu. Deus responde às orações. Isso não é apenas um slogan. Em Mateus 7, versículo 8 diz: Pois todo aquele que pede, recebe. E assim é. Como um pai amoroso filtra os pedidos de seus filhos, Deus considera nossos pedidos através da lente da sua perfeita vontade. Normalmente ele responderá com algo que irá revelar-se muito melhor do que nós mesmos estamos querendo. Mas ele responde sim. Pode ter certeza disso, em sua primeira maneira de forma sábia, a fim de manifestar a sua glória. Em Salmos 84, 11 diz: Nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam retamente. Olha que lindo. Romanos 8,32 diz: Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como nos não dará gratuitamente também com ele todas essas coisas? Na verdade, o que pode vir como uma surpresa, quando você observa a luz da visão espiritual, é saber que muitas das respostas de Deus às orações e variações do sim, mas em termos gerais, suas respostas às orações se enquadram em mais ou menos 5 tipos diferentes. E eu quero listar aqui para você 5 tipos de respostas de Deus. A primeira delas é sim, imediatamente. Às vezes, quando oramos, o nosso pedido está de acordo com a sua vontade, com o seu tempo, e então a sua resposta chega na hora, no mesmo dia em que oramos. Às vezes, as respostas de Deus chegam ainda mais rápido, assim como ele diz: Antes de clamarem, eu responderei. Lembre-se do servo Abraão, quando ele tinha em mãos a missão de encontrar uma esposa para o filho do seu senhor Isaque. O homem orava a Deus e dizia assim: Dá-me neste dia bom êxito, esperando por um sinal específico que o levaria até a moça certa, antes que ele terminasse de orar. Uma jovem chamada Rebeca apareceu, e em resposta às suas orações, ela ofereceu água aos camelos. Mais tarde, ela se tornaria a amada esposa de Isaac. O que significa isso, então? Ela provavelmente pôs o caminho no poço, bem antes de um servo de Abraão ter começado a orar. Além do mais, o comportamento que ela apresentou, que atendia o que ele procurava, vinha sendo desenvolvido ao longo da vida, não foi do dia para a noite. Você pode começar a orar. Ele pode estar preparando as coisas agora para as orações que você virá a orar algum dia no futuro. É sempre uma alegria ter um sim imediato. A segunda resposta é sim, no tempo devido. Um atraso não deve ser interpretado como um não. Se uma menina de 9 anos de idade pede à sua mãe um vestido de casamento que ela viu, a resposta ao seu pedido pode soar como um não. Mas na verdade trata-se de um sim. Eu vou te dar um vestido de casamento, querida. Mas agora não. Você não está pronta para isso ainda. Zacarias, o sacerdote, tinha orado muitas vezes para que Deus lhe desse um filho, quando era mais jovem, porém a sua esposa continuava infértil. Mas os anos se passaram e a esperança se foi. Os dois estavam agora velhos, muito além da idade da concepção dos filhos. No entanto, um dia, quando servia no templo, Zacarias recebeu a notícia impressionante, que a tua oração foi ouvida e a tua esposa, Elizabeth, te lhe dará um filho. Pode ter passado anos, décadas, da última vez que ele fizera essa oração, mas por todos aqueles anos durante os quais ele tinha imaginado que tinha recebido um não, Deus estava trabalhando por trás dos bastidores, à espera de um momento mais perfeito para revelar o seu incrível sim. A terceira resposta é sim. Só assim você vai aprender. Às vezes, Deus, decidido nos ensinar uma lição, não nos dá imediatamente o que pedimos, pois percebe que nós realmente não sabemos o que estamos pedindo. O povo de Israel, envergonhado por não ter um rei como as outras nações ao redor deles, exigiu que seu líder Samuel lhe desse um rei. Ele tentou dizer-lhes o que o Senhor lhe havia dito. Um rei iria recrutar os seus filhos e filhas de acordo com seus próprios caprichos e desejos, cobrar tributos do povo e tirar o que quisesse deles, sem qualquer justificativa. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós, disse Samuel. Mas não. Eles protestaram, dá-nos um rei, e assim Deus lhe deu o rei Saul, que fez com que todas as previsões da parte de Deus se realizassem.
Ficaríamos melhor servidos se confiarmos nele, a provisão do que precisamos, quando precisamos e quando estivermos prontos para receber o que pedimos. Em certas situações, se ele não nos der o que pedimos, nós arrependemos um dia. Por certo, nos arrependeremos um dia, por certo. Deveríamos até agradecer-lhe por dizer não. Devemos aprender a orar como Jesus o fez, acrescentando às nossas orações: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. A quarta resposta é não. Não porque o seu coração não está certo. Tiago diz que a razão para o atraso na resposta de Deus nem sempre é simplesmente uma questão de tempo. Às vezes, Tiago 4 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Se houver luxúria, avareza, amargura, orgulho no centro de um pedido, Deus poderá vetar uma resposta a fim de nos proteger do sofrimento ou da idolatria que poderia resultar nesse pedido venenoso. O primeiro capítulo de Provérbios diz: então eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Sua atitude e comportamento, a verdadeira condição de seus corações, levantarão entre o seu pedido de ajuda e a chegada da resposta dele. Se eles estivessem prontos para ouvir, se eles se arrependessem de verdade, a situação poderia ser muito diferente. Mães e pais sábios irão frequentemente reter um privilégio desejado a fim de chegar até o coração do filho. Eles não estão dizendo não para sempre, mas eles percebem que seu filho ou filha não está em condições de valorizar o presente ou manuseá-lo devidamente. Receber o presente apenas pioraria a situação. O quinto e último não, e última resposta é não, eu tenho um plano melhor. Às vezes pedimos muito pouco, confinados pelo nosso conhecimento limitado. Não conseguimos pensar além do que já vimos ou sentimos. Oramos por um punhado com Deus, na verdade quer nos dar uma coisa cheia. O coxo que encontrou Jesus no tanque de Betesda, onde os doentes se reuniam na esperança de serem curados em suas ondas místicas, desejava de alguma maneira ser colocado lá dentro, quando a água fosse agitada. Você quer ser curado? Jesus perguntou, parando a sua agitação, mas tudo o que aquele homem conseguia desejar era apenas alguma chance de entrar naquele tanque à frente dos outros. Jesus pensou consigo mesmo: por que eu simplesmente não o curo aqui? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Deus decidiu dar àquele homem doente mais do que o que ele pediu. Marta, chateada com a demora de Jesus em chegar, a fim de que ele pudesse fazer algo sobre a doença do Lázaro, disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus sabia que ressuscitar o seu amigo dentre os mortos seria uma resposta muito melhor e lhe traria uma glória ainda maior. Nessa situação, a sua resposta foi tecnicamente um não, mas é difícil não considerá-lo como um sim de tamanho de tamanha grandeza. Temos a permissão de fazer grandes orações, sabendo que ao pedir coisas grandes, Deus pode simplesmente optar por nos surpreender ainda mais. É por isso que é bom orar, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Efésios 3 diz, sabendo que é exatamente o que ele é capaz de fazer. Obviamente, as pessoas pelas quais você ora para que sejam curadas podem morrer. O emprego que você quer pode nunca vir. O seu desejo de se casar com alguém ou ter filhos pode nunca ser concretizado. Até que uma resposta seja definitiva, continue pedindo com fé. Mas se a resposta final for não, você deve confiar que o Espírito de Deus lhe trará o sustento, porque ele é benevolente em sua onisciência. Mas não se esqueça de que muitas vezes a única razão pela qual nós não conseguimos algo da parte de Deus é porque, em primeiro lugar, não pedimos. Mesmo que Deus nos diga não, ou ainda não, 50 vezes não, não devemos deixar que isso nos impeça de pedir e ouvir um sim para todo o restante dos pedidos. Vamos orar? Pai, normalmente eu penso que tu provavelmente não estás me ouvindo. E mesmo se tu estivesse, provavelmente diria não. Mas eu me curvo diante de ti, hoje, mais convencido do que nunca de que estou em tuas sábias, amorosas e poderosas mãos. Convencido de que posso confiar em ti. Convencido de que cada não é de alguma maneira um sim, ainda melhor.
Disseste que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado por me permitires pedir e obrigado por me fazer saber o teu desejo é verdadeiramente o melhor para mim. Que eu possa confiar ainda mais em ti, orar com fé cada vez mais, sabendo que tu serás glorificado através das minhas orações respondidas. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 7.